Amado diácono Carlos Canuto, que nos ajuda nesta celebração, amados ministros do canto, da distribuição da comunhão, da palavra e da liturgia no altar. Querido povo de Deus, da nossa amada capela São Pedro e São Paulo aqui de Formosa, da paróquia São Vicente. Padre, nosso pároco, Padre Marco Antônio, está celebrando na matriz. Queridos internautas, especialmente os nossos doentes, idosos, que nos acompanham através das nossas mídias. Deus abençoe e fortaleça vocês. Nesse 12º domingo do tempo comum, terceiro dia da nossa novena, o evangelho que escutamos hoje é parte do capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, que traz o discurso missionário e apostólico do Senhor Jesus. Neste evangelho, ele chama os 12, como ouvimos no domingo passado, previne seus discípulos para as incompreensões e perseguições que sofrerão. Exorta-os a não terem medo de falar. Afirma claramente que ele mesmo, Cristo, é causa de divisão e, finalmente, renova a todos o convite para segui-lo. Então, meus irmãos, estejamos atentos, pois o Senhor nos está falando dos desafios próprios da missão de ser cristão, ontem e hoje. Esta meditação bonita é do nosso falecido Dom Henrique, que nos deixou preciosidades. Claramente, Jesus nos previne sobre as dificuldades e perseguições. Não existe discípulo, diz ele, superior ao mestre, nem servo superior ao seu Senhor. Estamos vivendo hoje, neste início de terceiro milênio, a verdade destas palavras do Senhor Jesus. Basta que recordemos as terríveis censuras da cultura pós-cristã e neopagã atual contra a Igreja, por suas posições, quando verdadeiramente a Igreja proclama a fé católica, na sua integralidade. Mas a perseguição, a luta, não é só contra a fé da Igreja, é contra o próprio Deus. Nós já estamos acostumados a ver na internet os vídeos que vão rodando sobre os escárnios feitos a Deus no carnaval, nas paradas LGBT. Um povo que pede o respeito, mas não respeita a fé e a religião. Neste mundo que não aceita mais Deus como critério da vida humana, e a religião como ministra e sinal do eterno, a não ser no âmbito da vida privada, sem nenhuma importância para a sociedade. Anunciar o Cristo e suas exigências virou um crime insuportável para esta sociedade nossa paganizada. Mas todas as nossas paróquias, todas as nossas cidades
da diocese estão cheias de pessoas pagãs, de pessoas que não rezam mais, que não sabem nem mais fazer o sinal da cruz. Gente que não visita os cemitérios para rezar pelos mortos. Gente que não vai mais à igreja, que implica com o sino da igreja. Gente que processa a paróquia porque tem missa e canta na igreja e atrapalha, segundo eles, o silêncio deles. E, no entanto, meus irmãos, a ordem de Jesus é clara. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclama-o sobre o telhado. A igreja, meus filhos, e cada cristão, nós não podemos calar a novidade e a vida que encontramos em Cristo. Não podemos passar por alto as exigências do amor de Deus. Não se trata aqui de querer impor, não se trata de nos julgarmos. Não é isso. Nós não somos maiores do que ninguém. Não se trata de uma atitude fechada, moralista e antipática de quem se sente o dono da verdade. Trata, meus irmãos, sim, do humilde serviço à verdade, que é Cristo Jesus. Verdade do mundo, verdade da história, verdade do homem. A igreja propõe ao mundo a verdade, não porque seja dona dela, ou porque a viva perfeitamente. Nada disso. A verdade é Cristo e o caminho dela todos nós sabemos, inclusive a própria igreja. O caminho é o próprio Cristo. Longe de ser dona da verdade, a igreja é dela peregrina, e sem medo deve dizê-la toda ao mundo, quer agrade, quer desagrade. A igreja não existe para agradar as pessoas. Nós temos muitas seitas por aí que é para agradar o povo. Cultos que dançam, que choram, que caem no chão, elogios às pessoas. É um culto não para Deus, mas para agradar as pessoas. Nós católicos, a gente não vem aqui à igreja para que a igreja nos agrade. Nós viemos aqui todos, o diácono, o sacerdote, todos os ministros, todos que atuam na liturgia, para agradar a Deus. Nós não viemos à igreja, à missa, para que as nossas emoções sejam tocadas. Se alguém se emociona na missa, tudo bem, mas não é essa a finalidade da missa. A finalidade da missa é Deus, é que nós aqui possamos elevar um canto, um louvor ao Pai e oferecer no altar o pão e o vinho consagrados no corpo e no sangue do Senhor, sacrifício incruento do Calvário que nós oferecemos a Deus, e esse mesmo Cristo se nos dá como pão, como alimento, como novo maná para atravessarmos as dificuldades do deserto da nossa vida. Dizer a verdade de Cristo, a verdade que é Cristo, com doçura, com paciência, mas também com inteireza e com firmeza. Eis a missão dos cristãos. Para isto fomos chamados, para isto fomos feitos testemunhas,
para isto enviados como humildes missionários. Todos aqui são batizados e o batismo pesa em nós esta responsabilidade de sermos sinais de pessoas diferentes nesse mundo esquisito que nós estamos vivendo. E o sofrimento? E as incompreensões? Quem ainda não as teve? Todos nós já tivemos e ainda vamos ter. Fazem parte do anúncio do Evangelho. São Paulo claramente afirma aos Gálatas: se eu quiser agradar os homens, não serei servo de Cristo. Seria trair o nosso Deus, esconder, mascarar que Ele, o Cristo do Pai, é o único Senhor e Salvador. Seria assim traição a Jesus. Seria silenciar ou adotar no mundo as exigências do Evangelho em nome de um falso diálogo com a mentalidade atual, de uma falsa misericórdia e de uma falsa compreensão do homem de hoje. O que Jesus disse há 2000 anos atrás vale para hoje, porque o Evangelho é sempre uma novidade. Tudo aquilo que saiu da boca de Jesus é novidade, não envelhece. Nós não podemos calar diante das misérias deste mundo pagão que quer tirar Deus, tirar a verdade, tirar as virtudes do coração do nosso povo. Vocês que balançam os filhos nos braços, precisam ter um cuidado grande com seus filhos para educá-los na verdade de Deus. Precisa acompanhar o que a escola está ensinando para os seus filhos, inclusive as escolas católicas, que estão todas contaminadas com ideologia de gênero, com tantas coisas erradas com o material que compram desses sindicatos do relativismo e do paganismo. Precisa acompanhar. Quem faz o homeschooling com seus filhos, tem condição de fazer isso, é uma boa medida. É um trabalho difícil, mas é uma boa medida. Qualquer pessoa, qualquer um que deseja ser fiel a Deus, experimentará neste mundo a incompreensão e a solidão, às vezes dentro da própria família. Quantos de vocês que participam da igreja e que tem aqueles membros da família que criticam? Porque você não bebe cachaça nos encontros da família, porque você não tem música indecente, pornográfica na sua casa, porque você educa seus filhos no caminho de Deus, porque você exige a obediência dos seus filhos, porque os pais têm direito de exigir a obediência dos filhos. É triste o que nós escutamos em nossos dias. Uma mãe e um pai que corrige, e depois uma avó e um avô medíocres, pagãos, que destrói tudo que os pais colocam no coração dos filhos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, diz nosso Senhor em João 8,32. A verdade é Cristo. Quem tem Cristo, meus irmãos, tem tudo. Quem não tem o Senhor Jesus não tem nada. Cristo é tudo. Só Ele pode dar sentido à nossa vida. E quando o nosso Senhor diz, não tenhais medo, essa palavra é muito forte. E eu me lembro quando eu fui falar para o meu pai, que eu ia para o seminário. Meu avô e minha avó, os pais dele,
já sabiam e me apoiavam duramente. Mas eu fui falar com meu pai, caçando jeito, vai daqui, vai dali. Até uma hora eu comprei a coragem lá perto do coxo de colocar sal para as vacas no curral. Ele estava lá arrumando. E eu beirei ali, contei para ele. E ele foi muito duro. Severamente duro contra a minha vocação. E me veio esta palavra de Jesus: não tenhais medo. E eu enfrentei. Eu vou. Não vou te ajudar a ir para o seminário, não tem problema. Eu fui. Ele foi aceitando aos poucos. Quando morreu, já tinha 8 anos de padre. Tinha uma grande admiração pelo filho padre. E um dia ele me disse: interessante, os outros filhos estão aqui, mas eles nem sempre têm tempo. E você todo mês vem aqui, era 100 quilômetros, almoçar comigo, conversar comigo. Depois de muito tempo se confessou comigo e todo ano se confessava. Nós não podemos ter medo. O marido que investe contra a mulher para que ela não participe da igreja, não tenhais medo, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos ser firmes na nossa fé. Qualquer um, repito, que desejar seguir o caminho de Deus vai sofrer, vai experimentar incompreensão e solidão. Não há outro caminho. Recordamos a primeira leitura de hoje, a queixa do profeta Jeremias, as calúnias que ele sofria. Quantas calúnias nós sofremos? Basta um padre, desgraçadamente, cometer um pecado de pedofilia lá na Austrália, que a notícia sairá em todas as televisões porcas do mundo, inclusive na Globo Lixo. É a perseguição à igreja. Vocês nunca vão ver uma reportagem sobre os padres que trabalham, que faz o bem. Que é a maioria dos padres. Nós temos uma pequena quantidade de padres que não dá conta de ser fiel à igreja. Grande parte dos nossos sacerdotes são homens que morrem na obediência, na pobreza, na santidade. Padres que doam sua vida. Nunca a Rede Globo vai lá filmar isso. Porque a Rede Globo e a mídia podre, a extrema imprensa, ela gosta do sensacionalismo. Mostrar as coisas. Quando um padre erra, um bispo, qualquer lugar do mundo, é notícia em todos os canais de televisão, porque faz parte do processo da extrema imprensa podre e militante. Falam tão mal da família, as novelas, sempre procuram destroçar a família. Nunca se faz uma novela mostrando a beleza das famílias católicas com muitos filhos, vivendo na pobreza, mas na santidade, participando da igreja. Nunca. Nunca vão mostrar a alegria de um EJC, de um EAC, de um ECC, de um seminário de vida no Espírito, de um encontro de oração de homens, de mulheres. Nunca vão mostrar isso. Porque não interessa.
Essa gente toda é contra a igreja, toda é contra a família, toda é contra Deus. Quando você fala a verdade na igreja, é comum a gente entrar na sacristia e chegar uma, duas pessoas para dizer: eu não concordo com o que você falou. O que eu falo aqui, ninguém precisa concordar. Outro dia, falando no casamento, duas pessoas levantaram dizendo que ia processar o bispo, porque eu estava falando que o casamento entre o homem e a mulher é o único casamento abençoado por Deus. Mas você quer matar o bispo, por isso mate, processe, mas nós nunca vamos negar essa verdade. Nunca. Aí você não pode falar que as famílias agora estão amando mais cachorro do que os filhos, porque já vem o pessoal dos animais para processar a gente, que você está desconsiderando os cachorros. Mas que sociedade é essa? Uma sociedade podre, mentirosa, regada a maconha, a alcoolismo, a música pornográfica indecente. Hoje eu e o Reginaldo e o Diácono Santos, nós passamos numa cidade, e no centro da cidade, longe daqui, quase 300 quilômetros, tinha acontecido uma festa ontem, mas parecia um ambiente de pós-guerra, sujeira, imundície, garrafa de cerveja de 51, de 88, não sei mais o que, de tudo quanto é tipo de pinga, de coisa. Eu perguntei, era festa de quê, Reginaldo? Ninguém falou, né? Isso é uma festa lá, junina, não sei. Essas festas, elas podem ficar a noite toda com som automotivo infernizando a cabeça de todo mundo. Ninguém fala nada. Mas a festa da igreja, a barraquinha, com caldo, com a canjica, com quentão, uma coisinha ali, simples, a música ali baixinha, incomoda. Quando é 11 horas, o povo já está xingando a festa da igreja. A festa do mundo, não. Hoje estão celebrando o 7º dia, um senhor aí que trabalhava na prefeitura, que foi morto por causa de som automotivo. Não sei se vocês viram a cena da morte dele, muito triste. Vai lá reclamar do barulho, porque tem uma mãe de 90 anos, que está ali doente. Aí os caras saem em cima dele e descarregam o revólver. Cai no chão, ainda dá mais 2 disparos. Eu espero que o corpo de jurado seja bem duro com esse tipo de crime, porque nós não podemos tolerar esse tipo de violência. E que Deus dê o descanso eterno a ele e o consola a família. Agora qualquer coisa você pode matar o outro. Mas meu Deus do céu, som automotivo. Eu já quase morri por causa de som automotivo. Eu não consigo dormir quando tem um som automotivo perto. Aí você vai irritando. Você liga para a polícia, não resolve. Ah, não, tem que mandar foto, tem que mandar vídeo. Ninguém aguenta, não tem jeito. A pessoa vai lá. É morto. Crime torpe. Precisa acrescentar uns 30 casos nesse crime para que realmente essa pessoa, que segundo eu soube está foragida, mas não adianta, tem a hora de achar, ninguém fica mais escondido, precisa ser levado às raias da justiça e pagar por isso, que a nossa justiça agora está virando laxante, solta tudo, sobretudo o Supremo, solta tudo. Ainda devolve o avião, devolve a lancha, devolve o dinheiro do traficante. Justiça que manda soltar o sujeito foi pego com 200 quilos, porque a polícia foi dura com ele. Vocês têm que pensar nisso,
Porque nós estamos nisso, porque vocês votam nisso. O povo vota nisso. Precisa aprender. Há uma perseguição à verdade. Há uma perseguição ao bem. Há uma perseguição religiosa. Nós temos muitos cristãos sendo mortos no mundo, perseguidos. Aqui perto de nós, na Nicarágua, nós já temos bispo preso, um monte de padres. A igreja não pode mais fazer procissão, não pode mais tocar sino. Diz que não pode nem mais fazer as hóstias e o vinho para a missa na Nicarágua. Aqui perto, a tal de Venezuela também não é diferente. A igreja vive debaixo da chibata. E ali mais para cima, uma tal de Cuba, que há 60 anos mete o povo na pobreza e na miséria. E lá mais para de lá tem a China, que queima as nossas igrejas. Lá mais para o outro lado tem a tal de Coreia do Norte, onde não se pode falar de Deus, de maneira nenhuma. E a gente aceita. E a gente fica conformado que 3 ditadores desses virão agora no final do mês para o Foro de São Paulo, em Brasília. E a gente aceita. Vem sujar o nosso território. O Brasil não precisa desse tipo de gente. Esses ditadores, perseguidores da fé, abortistas. Ah, mas não tem problema, a gente vota no candidato que é abortista. Tem um monte de abortistas, deputados, senadores e mais outros. Não tem problema, tem sim. Quem é de Deus não apoia esse tipo de coisa. Não. Nós precisamos estar prontos para acolher os ataques à nossa fé. Ataques contra Deus, contra a igreja, contra a família, contra a vida. Toda essa campanha para desmoralizar o cristianismo nos meios de comunicação. Eu não sei como vocês dão conta de assistir a Globo. Não sei. Ela e outros. Só fala mal da igreja, só fala mal da família, só ensina porqueira para os filhos de vocês. Vocês estão lá assistindo. Essa funerária que no tempo da pandemia fez muito mal. Eu quero ver o que eles vão falar daqui 5 anos, quando nós estivermos colhendo os frutos podres e dolorosos desta pandemia. Vamos ver. Eles não vão ter que responder a muita coisa. William Bonner vai ter que responder a muita coisa ainda no futuro. E alguns políticos envenenados por vacina e por tirar a liberdade das pessoas. Muita gente vai ter que responder. O Senhor nosso Deus permite a provação. E nós às vezes somos provados. Como Jó foi provado. E nós cristãos, a gente tem o amparo na cruz de Cristo. Por isso que as nossas igrejas têm a cruz. Porque é ali que a gente olha e aguenta carregar os sofrimentos da vida. É ali. Na cruz de Cristo. As perseguições de hoje dão-nos a chance de testemunhar nosso amor ao Senhor e escutar aquelas comoventes palavras de Jesus aos seus discípulos. Fostes vós que permaneceste comigo em todas as minhas tentações. E a perseguição já chegou. Outro dia, numa cidade, fazendo visita pastoral, um professor partilhava comigo. Então, do Adair, eu sempre rezava o Pai Nosso com os alunos, que é uma oração que não é de religião, é de Cristo. Mas agora eu fui proibido de rezar o Pai Nosso,
porque nas escolas não se pode rezar. Então já tiraram as orações das escolas, e aí os bandidos estão levando as drogas para dentro da escola, está matando as pessoas dentro das escolas, as escolas hoje tudo trancado, tudo com medo, porque tiraram Deus. O professor está ali, sabe disso. Vai você cantar uma música religiosa lá na escola, que alguém vai te chamar a atenção, vai te denunciar. Aí ele cantou uma música da Igreja Católica. Mas se você cantar uma música da macumba, ninguém vai te interromper. É claro, temos que falar as coisas claras. Então esse tempo, que não é um tempo fácil, é um tempo para nós termos a coragem de testemunhar a nossa fé. Outro dia um casal que eu casei uns tempos atrás, hoje estão com 5 filhos maravilhosos. Quem persegue o casal? Os pais dela e os pais dele, porque eles têm filhos. Optaram por ter filhos e não ter cachorros. A família é contra. Ah, vocês vivem a pobreza agora, questão de menino. Os meninos não passam fome, vivem uma vida simples, uma alegria aquela casa, 5 filhos. Povo contra. Na escola, a diretora briga com ela, você não pode ter mais filho. Conhece nada de Deus esse povo. Você tem que operar, você tem que usar anticoncepcional, você não pode ter filhos. Para que colocar esse tanto de filho no mundo? Ora, a missão da família é dar filhos a Deus. Você pode esparçar os filhos com o método natural. Quanta felicidade nas famílias com seus filhos. Mas isso é um erro para o mundo. O paganismo não aceita isso. O paganismo é aborto, é laqueadura, é vasectomia, é anticoncepcional, é tudo isso. Porque o paganismo não quer abraçar o sacrifício. Porque a vida cristã, ela é marcada pelo sacrifício que vem da cruz de Cristo. E para você abraçar o sacrifício, você tem que ser convertido. E para você ser convertido, você tem que aceitar Jesus dentro de você. Confessar, arrepender dos pecados e ir adiante. É isso que São Pedro e São Paulo pregou. Basta ler o que São Pedro e São Paulo pregaram no início da igreja. São essas verdades. Verdades antigas e sempre novas. Quem segue Cristo tem a vida eterna. Tem a graça da paz. Quem segue o paganismo vai no sofrimento, na angústia, não sabe nem morrer. Pagão não sabe morrer. Fica gritando, esconjurando, blasfemando, porque não aceita a morte. O cristão é diferente. O cristão acolhe o sofrimento com paciência e acolhe a morte como a passagem linda deste mundo ao rosto luminoso de Cristo. Que Nossa Senhora da Abadia, que está ali naquela imagem, interceda por nós para a nossa novena, e que nós sejamos católicos da verdade e não da mentira. Joguemos fora a mentira e calcemos as sandálias da verdade, porque os nossos pés não podem seguir outro caminho a não ser o do Cristo. E o caminho do Cristo é o caminho da verdade, é o caminho da cruz. Assim seja. Amém.